Olá, estamos iniciando aqui mais um comentário. Lembrando que vai para o site Conexão Democrática, pode ser acessado na internet, e também vai para o 190, o Ligeiro Urgente, televisão, para que as pessoas tenham uma opção a mais, que aliás até me surpreende bastante a audiência que tem o programa do Oliveira, né? Muita gente comenta nos bairros. E por comentário eu gostaria de justificar uma questão aqui. No último programa que eu fiz aqui, gente, eu comentei sobre o trânsito em Guarapuava. E muitas pessoas até me criticaram: senhor Chiquinho, o senhor falou que a polícia não pode cobrar o IPVA, não pode fazer blitz, etc e tal. Não foi bem isso que eu falei, gente. A gente estava falando, nada contra a polícia, estava falando do seguinte, gente: eu não posso me conformar que Guarapuava, uma cidade com quase 200 mil habitantes, se não me falha a memória, é uma das 100 maiores cidades do país, não tem responsável pelo trânsito. Foi isso que eu falei. E eu fui procurar conversar com um policial super experiente, que jamais vou citar o nome dele, mas ele concordou. Nós também não concordamos, professor. Não há responsável pelo trânsito aqui em Guarapuava, gente. Se numa das 100 maiores cidades do país não temos responsável tão importante, eu gostaria de evocar aqui uma questão jurídica, gente. Vocês sabem que o direito romano de antes de Cristo, vigente até hoje, em todos os países democráticos, com algumas mudanças, é claro, adaptações, mas em todos os estados democráticos do mundo inteiro, a espinha dorsal do direito é o direito romano. E lá diz, além de, por exemplo, das famosas, aquelas, como é que chama, aquelas cláusulas, por exemplo, o direito à propriedade, direito adquirido, está lá também o seguinte: a toda a obrigação gera um direito. Se nós temos a obrigação de pagar tantos impostos, gente, que direito nós temos do trânsito, de uma das principais funções de uma prefeitura, já que a responsável pelo trânsito, segundo o novo Código Nacional de Trânsito, são as prefeituras, gente. Nós não temos responsáveis aqui. Isso é o fim da picada. Nós temos abandonado. Se alguém bater no teu carro aí, fugiu, mesmo que não fuja, você não tem que fazer. Você tem que simplesmente ficar o dito pelo não dito, bater um papo ali, ainda se cuidando, que você pode levar uma paulada, um tiro, qualquer coisa. Quer dizer, não há responsáveis, é desorganização total. E alguém comentou, eu não sei de nada, que a prefeitura de Guarapuava está gastando, segundo informações, mais de 3 milhões na mídia para melhorar a imagem do prefeito, gente. Aliás, o Aécio Neves já fez dessa. Ele começou a cair nas pesquisas, sabe o que ele fez? Mandou embora o marqueteiro dele, como se o marqueteiro dele... Será que nós votamos em propaganda? Não acreditamos em propaganda, gente? Eu não posso aceitar essas coisas que acontecem no Brasil. A segurança nossa... Aliás, eu vejo a preocupação da própria presidente Dilma agora, que ao invés de nomear o seu novo ministério, que tem um monte de ministérios que estão sem ministro, ela está preocupada com a segurança da Copa, mas não a segurança dos brasileiros, gente. Quer mostrar uma imagem lá fora que não existe. Agora estão tentando duas linhas. Uma delas é a repressão. Vamos contratar o exército e tomem cuidado, que numa dessa que aconteceu no Irã, na época do Ayatollah Khomeini, sabe o que aconteceu? Botaram o exército na rua, o exército virou do lado do povo. Corre até esse risco, de repente a nossa falta de responsabilidade dos nossos governos é tão grande que pode acontecer até isso. Estão contratando agora pessoas, atiradores de elite, para combater o terrorismo, como se aquela pessoa que está protestando contra as atividades dos nossos políticos fossem terroristas. Nós não podemos aceitar. Veja o que aconteceu com a PEC 37. Aquela proposta de emenda constitucional 37, que os deputados queriam tirar o direito do Ministério Público. E a população se levantou, quer dizer, 80% dos deputados eram a favor. Quando a população se levantou, apenas 4 deputados votaram contra. Um ainda confessou que votou enganado. Quer dizer, 3 deputados. Sabe o que aconteceu com a PEC 37, gente? Fizeram, eu vou dizer aqui um cambalacho, que eu não entendo muito de lei, e hoje passaram os seus tribunais eleitorais, quer dizer, para que o Ministério Público possa intervir no município,
depois de muitas provas, é claro, ninguém vai intervir por nada, eles têm que passar pelo aval do Tribunal Eleitoral, que no Brasil é uma tragédia, gente. Nós sabemos a compra vergonhosa de votos, os tribunais não fiscalizam nada, aquele maldito horário gratuito de televisão, gente. Quer dizer, a falta de responsabilidade das nossas autoridades em todos os setores de segurança pública é que gera insatisfação. E os nossos políticos acham que apenas gastando na mídia vai melhorar a imagem, gente. Eu acho que está na hora do brasileiro parar para pensar um pouco mais, para que essas coisas não venham a acontecer no país das maravilhas que é o Brasil. Essa é a responsabilidade dos nossos políticos. Nós não podemos aceitar. Falta dinheiro? Não falta, gente. Só vou citar um exemplo aqui que eu já falei aqui. A nossa Câmara de Vereadores de Guarapuava recebe aproximadamente 15 milhões por ano. Vamos fazer um cálculo aritmético nosso aqui. Nós temos 21 vereadores, a base de 7,5 cada um, dá 150 mil de salário, com mais alguns gastos extras ali que suba para 500 mil. O que é que eles fazem com os outros 700 mil reais, gente? Sabe o que eles fazem? Ficam discutindo abobrinha lá na Câmara, como aquele caso dos plásticos. Hoje até tiraram um sarro no mercado, estavam servindo lá naquela sacolinha plástica que é proibida em Guarapuava, daí alguém falou, a funcionária do caixa deu risada. Riu, quer dizer, eles ficam perdendo tempo com essas discussões para justificar o gasto do dinheiro da Câmara, para não ter que devolver no final do ano. Aí eles ficam criando sessões extraordinárias, falando bobagem, e não fiscalizam, gente. Eu não posso aceitar, por exemplo, gente, que o GAECO chegue com todo o respeito à nossa polícia, com tudo que eles estejam, que aliás tem meu apoio, mas democraticamente eu não posso aceitar uma coisa dessa, que o GAECO meta o pé na porta, demita secretários, ou até casse o prefeito, como aconteceu aqui no Turco. O povo está super revoltado, caçaram o prefeito, por causa de uma cesta básica a gente foi dado, e o povo está super revoltado, porque tiraram o bom prefeito e deixaram o ruim. Eu não posso. Onde é que está a autoridade de um prefeito? Pelo que eu sei, no nosso regime, gente, quem manda no país é o presidente da República, gente. Está lá, até porque, não, mas o Superior Tribunal manda. Não manda. Quem nomeia os ministros lá é o próprio Presidente da República. Uma prova que, não vou dizer que sejam submissos, mas pelo menos deve obrigação ao Presidente da República. Quem manda no Estado é o governador, é ele quem nomeia o secretário de Justiça, é ele quem nomeia o presidente dos tribunais, é ele que faz tudo. E na cidade, quem manda é o prefeito. O GAECO mete o pé na porta, demite secretários, e a população, que é o dono do poder, o poder emana do povo, gente, nós não ficamos sabendo o que aconteceu. Aí vem na mídia, inventa um monte de coisa, nós temos, melhorou a imagem do prefeito. Eu não estou referindo especificamente ao prefeito de Guarapuava, falando dos prefeitos do Brasil inteiro, que gastam nas televisões, na mídia, para melhorar a sua imagem, como fez o Aécio Neves, que quer melhorar suas pesquisas eleitorais, demitiu o cara lá e colocou outro marqueteiro lá, como se nós fôssemos votar em marqueteiro, gente. E, infelizmente, o que acontece, o brasileiro vota em propaganda. Está na hora de nós parar para pensar. E agora estão querendo atacar de uma outra maneira, gente. Primeiro, a repressão. Segundo, comparando a Copa do Mundo, vão fazer uma propaganda na mídia aí, com a vinda do padre Francisco, não é padre, do Papa Francisco, que veio ao Brasil, que foi uma maravilha. São coisas completamente diferentes, gente, que não tem nada a ver. Vai haver protesto sim na Copa do Mundo, o governo que procure melhorar sua imagem atendendo à população. Parem de falar em Copa do Mundo, em falar em futebol, que é uma corrupção desgraçada no futebol, e botem os pés no chão e comecem a se preocupar com a educação, que está uma tragédia no Brasil, com a saúde pública. Eu não posso. Agora estão fazendo uma enorme propaganda aí que vão inaugurar porque vão inaugurar. Gente, eu fiquei estarrecido. Esses dias eu estive no município de Pinhão, tinha 3 pessoas de Guarapuava fazendo cirurgia lá, e eu perguntei, o que está acontecendo? Estão fazendo cirurgia aqui no Pinhão? O SUS não atende mais em Guarapuava e nós vamos ter que vir fazer aqui no Pinhão. Não adianta você inaugurar 2, 3, 10 UPA, gente, se não tiveram em mente a preocupação com a saúde do povo, gente. A saúde do povo é fundamental, precisa que se invista em saúde e não em mídia. Nós precisamos de inversão na saúde, gente. Muito obrigado, até uma outra ocasião, se Deus quiser.